Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É com grande alegria que nós nos encontramos neste último culto, no último domingo de 2020. Um ano de muitas lutas, mas, como eu sempre tenho dito, até aqui nos ajudou o Senhor Ebenezer. E uma das afirmações mais presentes nos dias de hoje é o quanto precisamos de Deus neste tempo de tribulações que estamos atravessando. Para alcançarmos o cuidado de Deus, nós precisamos reconhecer as nossas limitações. Abra sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, o Salmo 90, estarei lendo para os irmãos o verso 12, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Vamos orar. Nosso Pai, nós nos apresentamos a Ti, ao fim deste ano, desejosos de ser alimentados, edificados pela Tua Palavra. Fala ao nosso coração, tirando de nós toda incerteza, toda indisposição, tudo aquilo que impede, Senhor, de discernirmos a Tua vontade sobre as nossas vidas. Fala pela Tua Palavra, é o que eu te suplico em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, o Salmo 90, e o título que a Bíblia traz é a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem, uma oração de Moisés, homem de Deus. E naturalmente o Salmo começa com uma parte introdutória, que são os versos 1 e 2, que assim dizem: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. É uma introdução de adoração, né? São expressões que brotam do coração de Moisés em forma de adoração. E ele o faz antes de situar o homem em sua devida posição. Deus, Ele é um esconderijo desde sempre. Deus não muda. A sua fidelidade se manifesta na história do seu povo. E este salmo é um salmo de Moisés, e ninguém melhor do que Moisés para exaltar o poder de Deus, que se manifestou no cuidado com seu povo, apesar dos atos de incredulidade, de infidelidade, de desobediência do povo. Paulo diz assim a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 13: se somos infiéis, Ele, Deus, permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Deus não muda. Quando nós mudamos, Ele permanece o mesmo. O escritor aos Hebreus, ele diz a mesma coisa a respeito de Jesus, o Filho de Deus. Hebreus 13, verso 8 diz que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. E é com base, meus irmãos queridos, nessa imutabilidade de Deus, que Moisés começa a fazer esta confrontação entre Deus e nós, os seres humanos. O verso 3 diz: Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Nós devemos, queridos, ter a consciência de que estamos lidando com aquele que pode tirar a vida e, segundo a sua vontade e o seu poder, devolvê-la. É isso que Moisés está referindo.
O verso 4 diz: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Queridos, não podemos cair na sedução de que Moisés esteja apresentando uma fórmula matemática. Então, toda vez que a Bíblia se referir ao tempo, eu multiplico e divido por 1000 e chegaria ao resultado, podendo inclusive determinar os tempos em que certos fatos da história irão acontecer, como fazem algumas denominações. Não é isso que Moisés está nos passando. Ao contrário, Moisés está demonstrando que, ao contrário do ser humano, Deus não está submetido ao tempo. Deus é o Senhor do tempo. Portanto, meus irmãos e irmãs, o nosso tempo, a nossa vida está nas mãos de Deus, sob o controle de Deus. E para demonstrar a nossa fugacidade, em contraste com a eternidade de Deus, Moisés nos compara a plantas. O verso 5 diz: tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Essa nossa fragilidade extrema é causada pelo nosso pecado. Nós nos tornamos sujeitos à ira de Deus, como dizem os versos 8 e 9: diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Meu irmão e irmã, esta não foi a condição que Deus desejou para nós. Nós fomos criados por Deus para sermos amados por Ele, para vivermos para sempre com Ele. Mas a nossa rejeição, além de nos colocar debaixo do julgamento de Deus, abreviou o tempo da nossa existência. O verso 10 diz: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80. E neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Meu irmão, minha irmã, nós podemos até viver muito, como diz este verso, mas é inegável que a longevidade nos traz sofrimento. A tradução da língua de hoje diz assim, da linguagem de hoje, diz assim: só vivemos uns 70 anos. E os mais fortes chegam aos 80. Mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos. Quando nós rejeitamos a direção de Deus, nós nos sujeitamos ao peso da sua mão, ao peso da vida. O verso 11 diz: quem conhece o poder da tua ira e a sua cólera, segundo o temor que te é devido? Meus irmãos, os conceitos que nós vimos até aqui, nos versos já citados, são verdades que muitas vezes o homem rejeita, nós rejeitamos. O paradoxo entre o poder ilimitado de Deus e a nossa imensa fragilidade
São dois extremos. Mas tem uma questão que nós estamos percebendo. Para quem duvida, ou para quem tinha dúvida a esse respeito, sobre esse paradoxo existencial entre o homem e Deus, para quem tinha dúvida, esta pandemia mostrou o que precisava admitir, o que nós precisávamos entender. Nossa vida está inteiramente nas mãos do Senhor. Sem Deus, nada somos. O que fazer então, meu querido irmão, minha querida irmã? Qual deve ser a nossa atitude diante da majestade de Deus, o Todo-Poderoso? Veja como Moisés se dirige a Deus no verso 12. Ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. A linguagem de hoje traduz assim: faze com que saibamos quão pouco são os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Meus queridos, nós precisamos da sabedoria para aprender a viver. A sabedoria, meu irmão, minha irmã, é o resultado da nossa consciência a respeito da fragilidade da nossa vida. Quando nós admitimos que somos frágeis, o temor a Deus renasce em nossos corações, em nossas mentes. E sem esta consciência, meu querido e minha querida, da nossa finitude, sem esta consciência da nossa fugacidade, jamais seremos sábios. Esta consciência nos leva a depender do cuidado de Deus. Coloca-nos dentro da esfera do seu amor. Moisés usa alguns verbos a partir do verso 13 que indicam a nossa necessidade de Deus. O verso 13 menciona dois verbos. O primeiro, volta-te. Volta-te, Senhor, até quando? O quanto, meu irmão, minha irmã, dependemos do olhar do Senhor sobre nós. Como diz o salmista, se o Senhor vira o rosto, nós somos aniquilados. A expectativa, o pedido de Davi, de Moisés, melhor, é que o Senhor esteja com os olhos voltados para o seu povo, para os seus servos. O segundo verbo, ainda neste versículo, diz: tem compaixão, ou seja, compadece-te dos teus servos. Meu irmão, quanto nós precisamos de que Deus esteja atento ao nosso sofrimento. Por quê? Porque nós somos dependentes do socorro do Senhor. E devemos crer e esperar, segundo a sua palavra, que Ele está atento a cada momento da nossa vida. O terceiro verbo, no verso 14, diz: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Sacia-nos, o verbo saciar. Irmão querido, quanto precisamos que o Senhor supra as nossas necessidades. Paulo nos diz em Filipenses 4,19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades e das nossas necessidades. Nós podemos perceber no verso 14 que Moisés está pedindo: sacia-nos. E Paulo, aos Filipenses, está apresentando a resposta de Deus. Deus supre
as nossas necessidades. O quarto verbo está no verso 15, que diz: alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligidos, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Irmãos, irmãs, a nossa observação na nossa vida nos mostra o quanto precisamos estar alegres. É um bem que faz bem à nossa saúde. Não é apenas um capricho, mas é um bem necessário para o nosso bem-estar. E só o Senhor, especialmente nestes dias, pode nos alegrar. Moisés pede que a alegria seja pelo menos na mesma proporção das aflições. Ele diz: alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Paulo diz aos Coríntios, sua primeira carta, que ele nos dá, capítulo 10, verso 13, Paulo diz que Deus nos dará um livramento para poder suportar a tentação e assim permanecermos alegres. E ele começa dizendo que não vem tentação senão humana, acima da nossa capacidade de suportar. É o que Moisés está pedindo, para que a alegria seja na mesma quantidade, equivalente ao tempo de tristeza, porque nós temos a sensação contrária. A impressão que temos é que a tristeza dura toda uma vida e a alegria passa rápido. Deus pode fazer com que essa alegria perdure no nosso coração, e é tão necessário. Afinal, nós precisamos desta alegria, como diz a palavra de Deus: a alegria do Senhor é a nossa força. O quinto verbo está no verso 16, que diz: aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Moisés pede a Deus para nos permitir ver o que o Senhor tem feito em nosso favor. Querido irmão, querida irmã, nós sabemos na nossa experiência diária que muitas vezes as lutas procuram impedir que vejamos o livramento de Deus, a esperança que temos em Deus. Mas Paulo tem um outro recado para nós. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Ele diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não importa o quanto dure a nossa tristeza, a alegria será maior, como diz o Salmo 30, verso 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã e vai encher, inundar o nosso coração. O sexto verbo está no verso 17, ele diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Usando uma expressão que nos faz entender melhor, é permaneça sobre nós a sua graça, que não nos falte a graça de Deus em nossa vida. Irmão querido, irmã querida, a graça de Deus é como o oxigênio para a nossa sobrevivência. Nós não podemos viver sem a graça de Deus. Ela se manifesta em nossas vidas a cada dia, a cada momento. Precisamos aprender a desfrutar
da graça maravilhosa de Deus. E o último verbo está ainda no verso 17, diz: confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Moisés está dizendo que tudo que fizermos seja aceito, aprovado pelo Senhor. Mas nós podemos afirmar de uma outra maneira e traduzir o mesmo pensamento, que nós só façamos aquilo que é aceitável e aprovado por Deus. Quando a graça de Deus está sobre nós, nós vamos nos preocupar em andar segundo a vontade de Deus. E quando nós fazemos isso, Deus confirma, Deus aprova, Deus nos acode. Querido irmão, estamos quase entrando no próximo ano 2021 e a nossa oração deve ser: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Contar os nossos dias, meu irmão e irmã, é reconhecer contar os nossos dias é reconhecer as nossas limitações e ser sábios para não rejeitar o cuidado de Deus por nós. Que o Senhor assim nos abençoe.